الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Caros irmãos, nesta sessão nós vamos falar sobre Zakatul Fitr e Eid al-Fitr. Primeiro vamos começar por falar de Zakatul Fitr. Zakatul Fitr é uma caridade que o Islã instituiu por várias razões. Uma das razões é que esta caridade serve como alimentação aos necessitados no dia do Eid, para que eles não fiquem mendigando as pessoas. O dia do Eid é o dia da festa familiar e tem pessoas que não têm o que comer, não têm o que beber. Então, essas pessoas precisam ser assistidas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, através do seu profeta, sallallahu alaihi wa sallam, instituiu o Zakatul Fitr depois do jejum do mês do Ramadã para alimentar aos necessitados e assim como aos pobres. Então, este é o primeiro propósito do Zakatul Fitr. Segundo propósito do Zakatul Fitr, o Zakatul Fitr ele serve como a correção ou o corretor dos pecados que a pessoa, ou das falhas que a pessoa comete durante o mês do Ramadã. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos a cometer falhas em todas as nossas ocasiões da vida. Então, quando a pessoa jejua, ele pode pensar, pode olhar, pode falar, ou pode fazer algo que não condiz com um jejuador. Então, no final do seu jejum, no final do mês do Ramadã, então, Allah subhanahu wa ta'ala constituiu ou instituiu esta prática de caridade do Zakatul Fitr para poder purificar ou para poder corrigir aquelas falhas que o jejuador comete durante o seu jejum no mês do Ramadã. Como também alguns dizem que quando o jejuador completa o seu jejum é suspenso no espaço entre o céu e a terra, até que ele pague Zakatul Fitr. Então, depois de pagar Zakatul Fitr, é que o jejum é elevado para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Zakatul Fitr, ele tem vários propósitos. Então, um dos propósitos é alimentar aos necessitados no dia do Eid. Outro propósito é para purificar as falhas e outro propósito é para elevar o jejum até a Allah subhanahu wa ta'ala, junto a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este Zakatul Fitr ou Sadaqatul Fitr consiste em pagamento de um sa'a de comida que é consumida naquela região em que a pessoa está. Como, por exemplo, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam era pagado em cevada ou tâmaras ou então uvas secas. Alguns desses produtos que eram consumidos naquele tempo. Para a nossa sociedade, como por exemplo aqui no Brasil ou outros países que comem arroz, trigo, não sei o que, então é pago nesta quantidade de soja equivalente a 2,5 quilogramas de produto para aquele necessitado, para poder se alimentar durante o dia do Eid. Então, além de cevada, uvas secas, tâmaras, e assim como trigo que se pagava no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, pode ser pago em arroz, pode ser pago também farinha de milho, ou algo parecido que é consumido em uma determinada região em que o muçulmano está. Existe uma pergunta que pode se fazer sobre este tipo de caridade. Esta pergunta é: pode-se pagar valores monetários ou não?
para alguns teólogos dizem que o zakat al-fitr ele tem que ser pago só em produtos alimentares e não pode ser pago em valores monetários. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez isso, sendo que no seu tempo também existia dinheiro. E para alguns, como Abu Hanifa e aqueles que o seguem, dizem que se pode ser pago também em dinheiro. Mas nós olhamos para a situação da pessoa que vai receber o zakat al-fitr em si. Pode ser que alguém venha lhe dar arroz e outra pessoa venha lhe dar também arroz, outra venha dar trigo, outra... Então, está cheio de alimentos, mas não tem, por exemplo, aquilo que se chama de mistura, não tem gás, não tem outra coisa que vai fazer com que ele consiga preparar aqueles alimentos. Então, é daqui que a gente aconselha que pode-se pagar também em dinheiro, mas dando em produtos alimentares sempre é melhor, mas se você conseguir dar algo a mais àquela pessoa que necessita, é melhor. É melhor. E este zakat al-fitr também ninguém está isento. Mesmo aquela pessoa que é pobre. Se ele recebe e tem algo que vai suprir as suas necessidades, no dia do Eid sobra alguma coisa, tem que também pagar zakat al-fitr para aquela pessoa que mais necessita. Porque, afinal de contas, o pobre também ele tem a obrigação de jejum, de jejuar. E se ele tem a obrigação de jejuar, ele também pode cometer falhas. E se ele também tem a obrigação de jejuar, o jejum dele também pode ficar suspenso no espaço entre o céu e a terra e precisa de elevar até Allah subhanahu wa ta'ala. Então tem que pagar também. Caso não tenha, então la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Então Allah subhanahu wa ta'ala jamais subcarregará a uma alma acima daquilo que ela não pode. Então, este é mais ou menos uma introdução sobre zakat al-fitr. Para quando é que tem que ser pago, ou até quando tem que ser pago o zakat al-fitr? O zakat al-fitr tem que ser pago ou se torna obrigatório o seu pagamento a partir do último dia do mês do Ramadã. Ou seja, o dia em que se põe o sol para ultimar o mês, para terminar o mês do Ramadã, então se torna obrigatório até um pouco antes da celebração do Eid al-Fitr. Então não pode ser pago depois da celebração do Eid al-Fitr. Se a pessoa fizer isso, o zakat que ele deu, ou a caridade que ele deu, deixa de ser zakat al-Fitr. Então tem que ser antes da celebração do Eid al-Fitr. E para alguns teólogos, eles abrem até uma porta a mais, dizendo que pode ser pago 2 dias antes e também um dia antes do término do mês de Ramadã. E também até outros que o zakat al-fitr ele pode ser pago no início do Ramadã, não tem nenhum problema, porque afinal de contas o objetivo fundamental do pagamento do zakat al-fitr é para alimentar o que é a um necessitado. Então, o necessitado pode ser alimentado, quer seja no início, no meio ou mesmo no fim do mês do Ramadã. Então, depois disso, quando a pessoa pagar, depois do mês do Ramadã, depois da celebração do Eid al-Fitr, não é considerado como zakat al-Fitr. Então, sobre o Eid al-Fitr. O Eid al-Fitr consiste em os muçulmanos saírem para um campo livre, um campo onde eles podem celebrar esta oração. Então, depois de terminar com o jejum do mês do Ramadã, na noite da última, na noite do último dia do mês do Ramadã, então aí os muçulmanos começam celebrar louvores a Allah subhanahu wa ta'ala e enaltecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa aswila, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Então, essa é a entonação de enaltecimento de enaltecimento de Allah subhanahu wa ta'ala com o término do mês do Ramadã, o que significa Allahu Akbar, Allah é maior, Allahu Akbar, 3 vezes,
La ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Não há outra divindade digna de ser adorada, além de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar wa lillahi alhamd, e Allah é maior e louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar kabira. Allah é maior, Allahu Akbar, Allah é maior, kabira, imensamente. Walhamdulillahi kathira, e muitos louvores. Wa subhanallahi bukratan wa asil, e glorificado seja ele de manhã e assim como à tarde. Então as pessoas se dirigem para o local onde foi escolhido para a celebração do Eid al-Fitr. Homens, mulheres e crianças, mesmo mulheres estão num período de menstruação, pode participar também do Eid al-Fitr, não tem nenhum problema. Então chegam lá, o imamo ele vai celebrar Salatul Eid fazendo primeiro 2 ciclos de oração, sunnah. Então, no primeiro ciclo, depois de ele dizer Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, vai dizer 7 vezes Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depois recita Surat al-Fatiha. Em seguida, recita outra sura. E depois faz genuflexão, prostração, e normalmente como uma oração normal, e depois volta para o segundo ciclo. No segundo ciclo, depois de se levantar para ficar em pé, diz Allahu Akbar 5 vezes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depois recita Surat al-Fatiha e uma sura qualquer e completa a oração. Depois de Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullah, o imamo se levanta para fazer o discurso, o sermão para o dia do Eid, onde ele vai exortar as pessoas a se recordarem do temor de Allah subhanahu wa ta'ala, a se empenhar também na prática das boas ações, assim como eles se empenhavam no meio do Ramadã, e também dá um conselho geral para que as pessoas possam se comportar da melhor maneira possível, e desta forma já se encerra o ciclo do jejum do mês do Ramadã, e assim como as suas celebrações do Eid al-Fitr. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.